Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor, a todos da congregação de Adonai. Hoje estaremos ministrando mais uma lição a pedido do nosso presbítero André e com autorização do nosso sacerdote, pastor Carlos Felipe. Lição de número 3 tem um tema muito interessante para nós vermos no dia de hoje. O Supremo Bom Pastor. Diz assim a palavra do Senhor no texto áureo: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Verdade aplicada. Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Objetivo da lição: apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Amados irmãos, o texto de referência encontra-se no Salmo 23, é o salmo inteiro. Então peço que os irmãos leiam em casa, né? Um salmo bastante conhecido, né? Um dos mais conhecidos da nossa querida Bíblia, poderosa palavra do Senhor. Então que os irmãos possam estar lendo em casa. Eu vou estar passando para a introdução. Nesta lição estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a revelação entre o pastor e a sua ovelha, isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são seus discípulos. Primeiro tópico diz: o pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas, de dia conduzindo as pastagens, de noite protegendo os animais selvagens. Davi, ao adorar o Senhor por meio deste saltério, compara um pastor enunciando as suas ações. Amados irmãos, nessa primeira parte nós já vemos que quem fala com propriedade, né? Que é o rei Davi. Antes de ser rei, nós sabemos que Davi era um pastor de ovelhas, tanto é que estava no campo quando foi chamado, né, para poder ser ungido rei. E nós sabemos que, conforme ele sempre falou, ele defendeu com unhas e dentes as suas ovelhas, né? Ele utilizava a funda, como nós sabemos, e utilizava também a vara para estar pastoreando. E certa vez ele livrou as suas ovelhas de leões, de ursos. Ou seja, então nós vemos que realmente ele é uma pessoa que tem propriedade para falar, pois ele exerceu a função do pastor. O pastor tem uma função muito importante com relação às suas ovelhas, porque nós sabemos que as ovelhas, a gente vai falar mais à frente sobre isso, elas são muito vulneráveis, elas não têm muita defesa. Então o pastor está todo o tempo guiando e zelando pela vida daquelas ovelhas. Então o pastor tem que acordar de madrugada para poder aproveitar que o tempo está um pouco mais ameno para poder estar conduzindo o rebanho, aquelas ovelhas, até chegar ao oásis, o local assim ideal para aquelas ovelhas estarem pastando, para aquelas ovelhas estarem bebendo água, porque as ovelhas são animais que se assustam muito fácil. Então eles saem, acordam muito cedo logo pela madrugada, para não pegar aquele sol escaldante, né? Para não sacrificar muitas ovelhas, que o caminho é um tanto longo até chegar a esse oásis. Ele tem que atravessar o deserto para chegar ali no local propício para aquelas ovelhas pastarem e beberem água. Então você já começa aí o sacrifício, né, de acordar bastante cedo, de conduzir aquele rebanho, de estar com a vara ali, não permitindo que aquela ovelha ela se afaste do rebanho, porque senão se torna perigoso, né? Então é bastante interessante essa parte. Vou ler o tópico 1. Descanso nos momentos de perigo. Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em vez de pasto. Deitar significa repousar, descansar. Portanto, no presente saltério está a demonstrar a fidelidade do pastor às suas ovelhas, pois, diferentemente do mercenário, não as abandona nos momentos de perigo e as conduz ao lugar de descanso. Nesse sentido, Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Em diversos textos bíblicos, podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. Salmo 121 e Salmo 127, 1, 2. Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que seu pastor, além da proteção, revigora as suas forças. Assim aprendemos: os perigos são reais, o nosso pastor nos faz repousar em segurança e o nosso pastor nos fortalece. Amados irmãos, em todo tempo o pastor cuida das ovelhas, como nós vemos ali, ó. É citado o Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ali também diz em Salmo 4:8, eu tenho aqui anotado, vou ler para os irmãos, para sermos rápidos, diz assim a palavra do Senhor: em paz também me deitarei e dormirei, porque
porque só teu, Senhor, me faz habitar em segurança. Só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, somente o nosso Deus. Mais à frente ali é citado Salmo 91:2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, nossa confiança está no quê? No nosso Senhor e Salvador, o nosso sumo sacerdote, o nosso pastor, bom pastor. 1:2. Refrigério para a alma atribulada. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ele renova as forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. O perigo enfrentado no decorrer da vida pode ser externos e internos. Os externos afetam o nosso corpo e os internos nossa mente, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. Quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência dessas ações com a alma atribulada? Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto, e por isso devemos descansar nele. O pastor Israel Maia escreveu: em sua oração sacerdotal, Jesus mostra que o ser humano habita no mundo perverso. Mas seu pedido não foi para que o pastor retirasse seus discípulos do mundo, mas que os livrasse do mal. A palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma. Conforme foi falado, o pastor está sempre nos guardando, nos livrando. E assim é o nosso Deus, né? Assim como o pastor faz com as ovelhas, protegendo dos perigos, dos animais perigosos, selvagens, assim o nosso Deus faz conosco. Então, às vezes nós passamos por momentos de dificuldade, conforme até o próprio rei Davi passou, sendo perseguido pelo rei Saul, né? Antes de ele tomar posse do reinado, ele foi perseguido pelo rei Saul. Quantas vezes foi perseguido? E também, às vezes, nós temos o quê? Algumas tristezas que vêm da nossa alma, do nosso interior, por situações difíceis que nós estamos passando. Então Deus sabe tratar tanto essa parte interna quanto externa. Então é bastante importante, porque Deus que nos dá o refrigério, a calmaria. Que nem agora, estamos passando um momento de pandemia. É Deus que nos dá a calmaria para estar passando por este momento de tribulação, este momento difícil. Nós temos que ter o quê? Bom ânimo e ter fé e confiança no nosso Deus, que nosso Deus está cuidando de nós, está nos dando livramento. Assim faz o pastor cuidando das ovelhas. Então isso também é bastante interessante. Vamos para 1:3. Presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Sabe que Davi passou por diversas vezes pela morte. Saul, ao procurar matá-lo, não mediu esforços. Davi ressalta a presença de seu pastor na passagem pelo corredor da morte. É a incompleta impotência humana. A melhor forma de superarmos fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção que Deus está ao nosso lado, ouvindo e amparando nesses momentos. Em outra ocasião, o salmista testemunhou que, ainda que estivesse com medo, contudo permanecer confiando no Senhor. O Supremo Pastor está conosco todos os dias, inclusive quando passamos pelo corredor sombrio. Então, amados irmãos, aqui como diz, para a gente estar terminando o tópico 1, mesmo que a gente passe, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É algo bastante interessante nessa parte, porque o